Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para aprendermos do nosso Senhor Jesus. Temos a oportunidade de ter uma revista riquíssima sobre um assunto que é a Confissão de Fé de Westminster, um estudo bíblico doutrinário produzido pelo reverendo Enesiel Peixoto de Andrade, pastor da Igreja Presbiteriana de Iguaçuí, Espírito Santo. E como diz o subtítulo aqui dessa revista, é um tesouro teológico, a Confissão de Fé de Westminster. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus há de nos abençoar muito e a entender com tão profundidade essa confissão de fé foi produzida e para que a gente possa ter um conteúdo rico e uma produção bem fundamentada, né? Temos aqui no BIOS desse vídeo, né, os documentos em PDF que você pode fazer o download sobre a confissão de fé e um livro que foi utilizado também, produzido por um estudioso chamado Archibald Alexander Hodge. Então, faça o download desses dois documentos para que você possa nos acompanhar. E o nosso estudo está calcado em Efésios 1, de 4 a 5 e versículo 11, onde diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E no versículo 11, nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Novamente, aqui temos todos os capítulos, né, os 33 capítulos descritos que vamos passar nos próximos domingos estudando. Então, já produzimos o capítulo 1 e o capítulo 2, são duas lições, 2 vídeos produzidos, o último pelo professor Josival, está na playlist no canal do YouTube, né, da primeira IPI de Osasco. Então, se você não está registrado ainda, faça o registro no YouTube. Você vai ter não somente esses estudos, mas uma coletânea de outros estudos e os nossos cultos e notícias que nós temos dentro lá do nosso canal, ok? Então está aqui o primeiro grupo de capítulos, o segundo grupo de capítulos, né, que vai até o 26, e daqui o último, de 27 a 33, que vai terminar no juízo final. Então, temos aqui a oportunidade de ter uma leitura muito profunda a respeito da Confissão de Fé de Westminster. E para que isso aconteça, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de sugerir a você que você tenha a oportunidade de ler um capítulo por semana, né, para que nós possamos ter esse acompanhamento desse estudo, ok? Se você tem interesse em saber, em conhecer sobre as circunstâncias em que foi escrito a Confissão de Westminster, reveja as aulas 1 e 2, que está lá na playlist do YouTube. E aproveite para ler os 2 primeiros capítulos da Confissão de Fé de Westminster. Caso você não tenha a revista, venha nos visitar, esteja junto conosco nas aulas presenciais e você vai ganhar uma revista. Caso não tenha essa possibilidade, aqui na BIOS desse vídeo você vai encontrar 2 documentos em PDF, sendo um a Confissão de Fé de Westminster e o outro o livro comentado do Sr. Hodge. Eu vou dar mais detalhes um pouquinho mais adiante, né? Mas ele está aqui. É um livro extenso, é um livro de 547 páginas. A ideia é
de que você tenha uma referência mais profunda do que é a Confissão de Fé de Westminster por um estudioso profundo da confissão. E é óbvio que não é a intenção, mas fica aqui a sugestão e o incentivo para que você possa ter uma maior profundidade disso. Conhecer a Deus e conhecer o quanto o Espírito Santo atuou sobre a produção desse documento é de uma riqueza imensa. Então, como eu comentei anteriormente, né, a respeito do autor e a produção dessa lição, o autor ele produziu 3 tópicos, né, a respeito do capítulo 3. O capítulo 3 ele foi dividido nos tópicos a natureza dos decretos de Deus, que abrange o parágrafo 1 e 2, a doutrina de predestinação, que abrange os parágrafos 3, 4, 5, 6 e 7. E o último, a predestinação e seus efeitos na vida do crente, no parágrafo 8º. Trago também, e aqui está a referência do livro Confissão de Fé de Westminster, comentada por Archibald Alexander Hodge e traduzida do original pelo reverendo Walter Graciano Martins. Então, é uma oportunidade muito rica que nós temos com esse estudo. E falando sobre o primeiro tópico que foi produzido pelo autor, do capítulo 3, né, ele traz aqui os seguintes pontos que ele considera em cima dos parágrafos 1º e 2º, onde ele diz que esses 2 parágrafos, eles revelam a soberania de Deus, visam a glória de Deus, são eternos, incluem o universo todo, têm unidade, são imutáveis, são eficazes. Esse estudo ele foi extensamente extraído dos textos bíblicos. Estão aqui os textos bíblicos que você pode também ter aí no seu dia de estudo a respeito da confissão. Incentivo o irmão a parar esse vídeo, né, a tirar uma foto, e caso não queira, não tem problema. Aqui no BIOS também vai ter esses mesmos textos, essas mesmas divisões, para que você possa fazer aí o seu estudo em um momento mais adequado para você. Então vamos ler aqui o capítulo 3, parágrafo 1º. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Diz o 2º parágrafo: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Ao lermos esses 2 primeiros parágrafos do capítulo 3, o Sr. Hodge comenta 6 pontos. Primeiro, Deus desde a eternidade seguiu um plano imutável em todas as suas obras. Segundo, esse plano compreende todas as coisas e eventos em tudo quanto sucede. O terceiro comentário, esse plano, como um todo e em todas as suas partes, é um propósito absolutamente soberano. O quarto, esse propósito é em referência a todos os seus objetivos infalivelmente eficazes. O quinto comentário, ele é em todas as suas partes consistente com suas próprias perfeições. E o sexto e último, ele é em todas as coisas
perfeitamente consistente com a natureza das criaturas individualmente afetadas por ele. Vamos para o segundo ponto que o autor destaca a respeito da doutrina da predestinação. Está lá dentro do capítulo 3, nos parágrafos 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ele divide-se em eleição e reprovação. Não exclui a liberdade e a responsabilidade humana. É um ato de amor e de graça da parte de Deus. Inclui os meios para que os fins sejam atingidos. Envolve justificação, adoção e santificação. É importante, novamente quero refrisar, que os estudos bíblicos, esses textos bíblicos, sejam lidos para que você, em base, tenha como base a leitura do que nós vamos ler para diante. Já o Sr. Hodge, no seu livro, ele faz uma divisão um tanto quanto diferente e que, por uma questão didática, acho interessante que a gente siga essa divisão, onde ele coloca três partes, né? Sendo o capítulo 3, o parágrafo 3, 4 e 5. A segunda parte envolve apenas o parágrafo 6 e a terceira parte, o parágrafo 7. Então, vamos trabalhar dessa maneira aqui. Sendo que, primeiro, a leitura dos seus parágrafos. E o parágrafo 3 diz assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros pré-ordenados para a morte eterna. O parágrafo 4 traz: esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. E o parágrafo 5 diz: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o move-se como condição ou causa. Da leitura dos parágrafos 3, 4 e 5 que acabamos de fazer, o Sr. Hodge, em seu livro, ele tece alguns comentários que estamos reproduzindo aqui e que vamos ler junto com os irmãos e irmãs. Que o eterno propósito de Deus determina que indivíduos serão eficazmente chamados através da fé para a salvação, e que o resto será condenado em virtude de seu pecado. Tal determinação é imutável. O terceiro comentário é: ela não está condicionada à fé ou obediência prevista, mas é soberanamente determinada pelo sábio conselho de sua própria vontade. O fim último de sua eleição é o louvor de sua própria graça. O sexto parágrafo diz assim: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo. Pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados,
santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Comenta o Sr. Hodge, no seu livro, a respeito do parágrafo 6, que o propósito todo compreensível de Deus determina todos os meios e condições, bem como todos os fins que ele escolheu para efetuá-los. E que, na ordem lógica, os fins têm precedência sobre os meios. Que, na questão da redenção humana, o fim é a salvação do eleito. Os meios são a redenção efetuada por Cristo, a regeneração, a santificação e etc. Que, por isso, a aplicação dos meios só se destina àqueles a quem o fim é tensionado, isto é, nenhum outro é redimido por Cristo, eficazmente chamado, etc., etc., senão os eleitos. No parágrafo 7º, temos lá: segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, para louvor de sua gloriosa justiça, o resto dos homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra, e irá por causa de seus pecados. Comenta o Sr. Hodge a respeito do parágrafo 7, que a soberana destinação de alguns à graça envolve a soberana determinação, a sonegação da graça aos não eleitos. Que Deus trata os não eleitos com base nos princípios de estrita justiça e os condena em virtude de seus pecados. Aqui está, então, o último parágrafo, o parágrafo 8º, e já em amarelo, algumas considerações extremamente importantes para a nossa reflexão. E trata assim: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus, revelada em sua palavra, e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina traz motivo de louvor, reverência e admiração para com Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Chegamos ao fim da nossa aula, meus irmãos, e aqui o capítulo 3, com esses 8 parágrafos tão profundos, traz um tema muito instigante, que é a predestinação. E esse tema ele não pode ser um motivo de desalento para nós, muito pelo contrário, deve nos servir como motivação para buscarmos a santificação perante o nosso Deus e o nosso Senhor. É como diz o parágrafo 8º lá. Eu gostaria de fazer uma breve lembrança do que significa, na realidade, a predestinação, quando, principalmente, nós vemos lá no momento da crucificação do Senhor Jesus, um dos ladrões que, arrependido de tudo, né, que estava ali, que tinha feito sua vida inteira, né, ele ali pediu ao Senhor, né, que ele estivesse junto com ele no paraíso. E foi pelo próprio Senhor Jesus, né,
ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já o outro preferiu não ter isso, não aceitar ou não se arrepender, né, de toda a sua vida distorcida. Está ali um exemplo muito claro de que, na realidade, o Senhor nos ama profundamente. E a sua forma de eleição já é definida. É claro que nós devemos estar sempre atentos, né, a cumprir aquilo que Deus quer das nossas vidas. O primeiro passo é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O segundo passo é sempre ter em mente, naqueles momentos primordiais onde você está frente a frente em decisões importantes, né, a ser tomadas, ter em mente uma pergunta. A pergunta é a seguinte, né? Em meus passos, o que faria o Senhor Jesus? É importante ter essa pergunta na mente para que a gente possa estar sempre diante de Deus e saber qual é o propósito dele para as nossas vidas. Talvez eu tente aqui resumir com essa frase tão pequena, né, a minha consideração tão humilde, mas diante de Deus, querendo já agregar um pouco aquilo que a lição nos traz, trouxe lá as divisões do reverendo Enesiel e também do senhor Hodge, considerações que são profundas, estudadas, né, muito profundamente estudadas, e que merecem a atenção do irmão para que dê continuidade a esse estudo nessa próxima semana, lendo o capítulo 4, que será motivo da nossa próxima aula. Então, é importante isso. E deixo aqui também o texto de Isaías 64, de 4 a 9, que eu faço questão de ler com os irmãos, e diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que por ele espera. Tu sais ao encontro daquele que, com alegria, pratica a justiça, daqueles que se lembra de ti dos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Há muito tempo temos estado em pecados. Acaso seremos salvos? Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te agastes tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus proponha a vocês uma semana rica das suas bênçãos e de sua palavra. Um forte abraço a todos.